Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva conexões reais. Olá, o Conexão Poder está no ar. Nossa entrevistada hoje é a presidente da OAB Mato Grosso, Gisela Cardoso. Muito bem-vinda mais uma vez ao Conexão Poder, doutora. Muito obrigada, Márcia. Uma alegria estar aqui mais uma vez no Conexão Poder. Bom, assuntos polêmicos não faltam na nossa pauta hoje, né? Mas vamos começar aqui por um assunto, um fato mais recente que chamou a atenção nacionalmente e a senhora se manifestou também a respeito disso, então a gente já está puxando essa conversa também, que é sobre o suposto uso indevido do TSE, né, com o objetivo de produzir provas ilegais para fundamentar determinadas decisões. Qual a gravidade disso, doutora? E ainda, né, a OAB tem tido acesso aos processos que tramitam no STF quanto a isso? É muito grave, é muito grave. Esse tipo de ação, se comprovada, né? E aí a gente precisa entender o que realmente aconteceu, mas qualquer tipo de ação nesse sentido, violação, produção de prova fora do sistema, ela reflete numa violação do Estado Democrático de Direito. Então, quando veio essa notícia, eu fui uma das primeiras presidentes a manifestar, a pedir realmente que a OAB nacional ela pudesse se manifestar, pedir acesso. Aí todo o Colégio de Presidentes, juntamente com o Conselho Federal, juntamente com o presidente Beto Simonetti, houve um requerimento para que a OAB possa ter acesso a essas investigações e acompanhar. Isso, inclusive, reflete ou refletirá numa maior transparência, que é o que todo mundo precisa, que é o que todo mundo busca, né? Transparência. Então, eu volto aqui a dizer, a OAB Mato Grosso, desde o início, se manifestou no sentido de que é necessário esclarecimento. Precisa que seja esclarecido. Não é possível admitir qualquer violação aos direitos e garantias constitucionais, não podemos admitir violação à ampla defesa do contraditório, não podemos admitir violação ao Estado Democrático de Direito, e a OAB precisa estar à frente dessas discussões, precisa estar à frente dessas questões, cobrando, exigindo e estando presente. A questão, então, é esse risco de ameaça ao Estado Democrático de Direito. Estado Democrático de Direito e as garantias fundamentais, as garantias constitucionais, ampla defesa do contraditório, devido processo legal, né? Quando você foge disso, quando você produz provas ou busca produção de provas fora do sistema legal, violando essas garantias constitucionais, aí nós temos um problema sério de segurança jurídica, de violação aos princípios constitucionais e que abala necessariamente o Estado Democrático de Direito. E, doutora, ainda falando sobre a questão da pauta nacional mesmo, a gente tem acompanhado também e viu que a senhora assinou uma petição que questiona a imposição de multa para quem fizer uso do X, que é o antigo Twitter, né? Depois daquela situação do Alexandre de Moraes, que bloqueou, derrubou o antigo Twitter aqui no Brasil. Qual que é a preocupação com relação a essa medida? Por parte da OAB, claramente. É garantir, né, exatamente a liberdade de expressão, garantir aos cidadãos a utilização dos meios de comunicação ou dos acessos que entendam pertinente. A aplicação de multa, né, neste caso, ela chega a ser absurda. Então, a OAB Nacional, o Conselho Federal com o Colégio de Presidentes assina essa ação exatamente para pedir que seja declarada a inconstitucionalidade, a ilegalidade desta medida, dessa previsão de multa a quem acessar o determinado aplicativo, determinado site por outros meios. E é uma multa pesada, né? Multa pesada. A liberdade do cidadão, ela fica restrita, né? Violada mesmo. Violada. E ela, além disso, também muita gente nem tem conhecimento de que não está sendo permitido pela justiça, exatamente, né? Exatamente. Uma decisão absolutamente arbitrária. Sim. A meu ver. Falando de Mato Grosso, presidente, vamos aproveitar a sua presença aqui para a gente falar um pouquinho a respeito desses assassinatos de 2 advogados que nós tivemos ainda recentemente aqui em Cuiabá, e isso abalou
né, a advocacia mato-grossense, nacionalmente. Isso chamou muita atenção, chocou, digamos assim, a sociedade, né? Como garantir maior segurança aos advogados? Márcia, realmente, foram 2 assassinatos de advogados mato-grossenses no período de entre 6 meses, entre um e outro. Mas Mato Grosso não é o único. Nós tivemos no último ano uma série de advogados assassinados no exercício da profissão. Nós tivemos advogado assassinado em frente ao seu escritório no Rio de Janeiro. Nós tivemos advogado assassinado saindo da delegacia no Rio Grande do Norte, salvo engano, Goiás, o Espírito Santo. Praticamente foram inúmeros os assassinatos de advogados no último ano. E isso nos traz uma preocupação muito grande. Né, a assassinato de advogado em razão do exercício da profissão. E nesses 2 casos que nós tivemos em Mato Grosso, o primeiro do Dr. Roberto Zampierre, já há uma conclusão do inquérito que aponta a vinculação com o exercício da profissão. O Dr. Renato Neri ainda não há uma conclusão, as investigações ainda estão em curso. Eu conversei ainda ontem com um dos delegados que estão à frente do caso, que nos apontou que as investigações estão bastante avançadas, mas em razão da necessidade de preservação de prova, das investigações, ainda não há como apontar uma resposta. Mas há também indicativos de que possa ter ligação com o exercício da profissão. Então, o grande desafio é esse que você me pergunta: como garantir ao advogado, à advogada, maior segurança no exercício da profissão? Nós encaminhamos ao Conselho Federal um projeto, um pedido, na verdade, para a criação de um plano nacional de defesa do exercício da profissão. Que a gente possa, através do nosso Conselho Federal, criar uma comissão específica para a proteção do advogado no exercício da profissão, que nós possamos, inclusive há uma sugestão da OAB Mato Grosso, que a OAB, o Conselho Federal, através de um fundo, se necessário, auxiliar o advogado na promoção de segurança pessoal, se for necessário, comprovado a ameaça em razão do exercício da profissão. Então são medidas que a gente precisa buscar para garantir ao advogado essa segurança maior. Aqui em Mato Grosso nós já criamos essa comissão de estudo, né, para a defesa do exercício da profissão. Há alguns projetos de lei em tramitação que podem ou que trazem algum tipo de segurança nesse sentido. Nós temos um projeto de lei que garante ao advogado a possibilidade de requerer medidas protetivas quando se encontrar recebendo ameaças. Há um outro projeto de lei que tipifica o crime de homicídio quando praticado contra advogado no exercício da profissão. E há ainda o projeto de lei da questão do porte de arma ao advogado, que nós já até discutimos aqui, né, que apesar de ser um assunto que gera uma outra controvérsia, se nós analisarmos sob o prisma da isonomia, o advogado, ele é o único dos atores do sistema de justiça que não pode fazer uso dessa prerrogativa. Então, nessa linha de isonomia, nessa linha de que a advocacia, ela muitas vezes uma atividade que remete a um risco, porque o advogado e a advogada diariamente está lidando com conflitos das mais diversas naturezas. E está na ponta, E está na ponta. Outro dia um colega me disse, mas se for assim, então o magistrado é quem dá as decisões, então ele corre mais risco. Eu digo, o magistrado, ele tem toda uma proteção do Estado, né? Para chegar nele, há toda uma proteção. O advogado, ele está de cara limpa, né? Ele está ali direto com o cliente, olho no olho, com as partes. Então, todo mundo sabe onde é o escritório Todo mundo sabe dele, onde é o escritório, né? Então, realmente, a gente precisa de algumas medidas. Então, o porte de arma, nesse prisma, considerando os riscos que o exercício da profissão naturalmente remete em razão desses conflitos que se vive, considerando uma visão sobre o prisma da isonomia com os atores do sistema de justiça, o porte de arma é uma prerrogativa que a advocacia, ela, a meu ver, ela deveria ter a possibilidade de utilizar. E eu não digo que todo advogado tem que ter arma, né? A gente sabe que o porte de arma, ele, para ser concedido, há uma série de requisitos legais, né? Então, o advogado ou advogada que desejar, né, ter o porte de arma, que preencher
todos os requisitos legais, ele poderia ou deveria ter o direito de fazer uso dessa prerrogativa. Esse tem sido um anseio dos advogados aqui de Mato Grosso, essa liberação? A maioria da advocacia mato-grossense, e há ressalvas, como eu disse, é um assunto que ainda gera alguma discussão, mas a maioria da advocacia mato-grossense, ela é a favor do porte de armas para os advogados. A possibilidade de se requerer o porte de armas. Possibilidade, né? Não é obrigatório. Não é obrigatório, não é obrigatório. E não é automático, né? Você é advogado, toma aqui o seu porte de arma. Você passou na OAB, passou na OAB, já recebe o porte de arma. Não é assim. Então, pistola e 12 minutos. É o requerimento, é o preenchimento dos requisitos legais, né? A partir da condição de ser advogado. E assim, presidente, aproveitando que a gente está falando, a gente está passando por um período agora de eleições municipais, mas não só eleições municipais também que tem movimentado Cuiabá e Mato Grosso nesses últimos dias, semanas, meses, né? A OAB também vai passar por eleição agora. A gente sabe que a OAB tem cerca de 35 mil inscritos aqui no Mato Grosso, mas desses 35, aproximadamente 22 mais ou menos, que estão aptos à votação, né? Aí eu queria que a senhora dissesse qual que é a avaliação desse período, né, dessa sua gestão, e também quais os principais desafios que foram enfrentados, que estão sendo enfrentados e que podem ser enfrentados futuramente se vier a reeleição. Nós não temos candidatos ainda, inclusive a regulamentação, o nosso normativo, né, nós temos um provimento que proíbe até mesmo a pré-campanha. Né? Então, aqueles que concorrerão às eleições, eles não podem fazer a pré-campanha e campanha antes do período eleitoral disposto no nosso provimento. Mas coloquei o meu nome à disposição do grupo para vir a concorrer, se assim for o desejo da grande maioria, assim como outros advogados já colocaram os nomes à disposição. É um grande desafio, né? Fazer a gestão de uma instituição como a Ordem, uma instituição que representa uma classe, uma categoria muito importante para a sociedade, né? A advocacia, ela tem uma importância muito grande para a sociedade e não é à toa que a advocacia, ela está no texto constitucional como indispensável à administração da justiça, tamanha a sua importância. E além disso, a OAB, ela tem um papel muito importante junto à sociedade. A OAB, ela é a voz da sociedade em muitos pontos, em muitas questões que a sociedade busca na ordem a resposta. Então, nós estamos envolvidos em várias questões de interesse da sociedade, além da representação de classe. Então, é um grande desafio representar a advocacia mato-grossense, representar todos esses advogados, 35 mil inscritos, aproximadamente 22 ativos. Os desafios são inúmeros, né? A começar da jovem advocacia, que a gente sabe o quanto começa a carreira enfrentando as dificuldades, os desafios, e eu fui uma jovem advogada, Márcia, que enfrentou muitas dificuldades no início, né? Eu venho do interior, não tenho na minha família ninguém do mundo jurídico, nem advogado, nem juiz, nem promotor, então eu venho do interior com um sonho de ser advogada, faço uma faculdade, fui aluna FIES, né? Então com todas as dificuldades, quando eu venho no mercado de trabalho, eu tive muita dificuldade, né? Para conseguir um primeiro emprego, para conseguir me colocar no trabalho, para me qualificar, isso há 22 anos atrás. Quando a minha inscrição é 7 mil, hoje nós estamos na 35 mil. Então vejam de lá para cá o quanto as coisas evoluíram e as dificuldades também aumentaram, né, de uma certa forma. Então o primeiro desafio da gestão, eu acho que ele em relação a essa jovem advocacia que está chegando, que precisa desse acolhimento, que precisa desse amparo, e aí nós temos desenvolvido algumas ações voltadas para a jovem advocacia, junto com a nossa comissão. A gente tem uma comissão da jovem advocacia muito atuante, e aí eles me apresentaram um tripé. Falaram, presidente, nós precisamos trabalhar aqui sobre 3 pontos. Nós precisamos de estrutura.
O jovem precisa de estrutura. Aí, a partir daí, junto com a nossa caixa de assistência, hoje, o jovem advogado, ele recebe a sua certidão, o seu número, a sua inscrição, ele já recebe o token, já recebe o certificado digital. Então, ele sai dali já podendo peticionar. Então, nós temos hoje de estrutura física, né? Além das estruturas do meu escritório, que é também um ambiente físico da nossa caixa de assistência, que é um órgão da OAB. Nós temos aqui do lado do Fórum de Cuiabá, no estacionamento, uma estrutura muito preparada para atender o advogado. Temos um em Primavera do Leste, temos outro em Rondonópolis e, além disso, são 143 pontos de atendimento em todo o estado, com salas equipadas que o advogado, o jovem advogado ou o advogado mais experiente pode utilizar ali para exercer a advocacia. A gente sabe que depois da pandemia, né, muitas coisas mudaram e o home office terminou fazendo parte da vida de muitos profissionais. Da advocacia não foi diferente. Então, a OAB oferece essa parte de estrutura também. Um outro ponto que nos passaram aqui, nós precisamos de qualificação. E aí, na qualificação, nós temos hoje uma Escola Superior da Advocacia muito atuante. Nós conseguimos avançar muito na qualificação do advogado. Oferecemos 18 cursos de pós-graduações nesses quase 3 anos de gestão, convênios inéditos com o FMT, com a Unemat, com outras instituições. Nós conseguimos fazer para a jovem advocacia regularmente, a cada trimestre, o curso de iniciação, que é bem bacana também. É aquele curso que não vai levar o advogado de novo para os bancos da faculdade para aprender o direito material, mas que vai dar aquela dica do dia a dia da advocacia, da prática. Um contrato, como se faz, como se cobra honorário, a oratória, a audiência. Então é bem bacana também. Nós estabelecemos no início da nossa gestão uma resolução que estabelece que 10% dos nossos cursos da ESAS, eles são destinados de forma gratuita a todo advogada em condição de vulnerabilidade, bastando a autodeclaração. Esta é uma forma também de acolher esse advogado que está entrando no mercado de trabalho para que ele possa se qualificar e vir para o mercado de trabalho de forma mais competitiva. E um outro pilar que a gente tem trabalhado para a jovem advocacia é a questão da empregabilidade. Nós temos os empreendedores, né, que são aqueles que vão montar os seus escritórios, que vão fazer as parcerias, mas nós temos aqueles que vão em busca de um emprego ou de um local para trabalhar com vínculo. A partir daí nós criamos uma plataforma que chama Banco de Talentos. Essa plataforma ela é muito legal porque ela faz o encontro. Eu falo, ela é a vaga perfeita com o candidato ideal. Então ela encontra as suas características com as características da vaga que está disponível, faz a conexão. Nós já temos mais de 10 mil advogados cadastrados nessa plataforma, 10 mil acessos, muito bacana também. E fizemos a feira de oportunidades. Pela primeira vez, colocamos dentro da OAB mais de 10 escritórios com os seus sócios ali para fazer entrevista com jovens advogados, receber currículos. Então, para a jovem advocacia, a gente tem desenvolvido uma série de atividades, uma série de ações para dar esse acolhimento no início da carreira. Outros desafios diários, né? Prerrogativa. Prerrogativa é algo que é uma luta diária da advocacia. Eu tenho 22 anos de exercício da advocacia e ao longo desses 22 anos a gente vê a ordem, a gente vê a advocacia brigando, lutando por prerrogativas, né? E garantia de prerrogativas não são privilégios. Garantia de prerrogativas é a garantia daquele profissional poder exercer a sua função enquanto advogado, de defender o direito do seu cliente de forma livre, de forma autônoma, sem subordinação a qualquer um dos entes do sistema de justiça ou de qualquer outra autoridade. Então, quando a gente defende prerrogativas, além de estar defendendo a liberdade do advogado, essa defesa ela reverte-se ao próprio jurisdicionado, sim, que é aquele destinatário do trabalho do advogado. Então, prerrogativas é outra luta diária nossa, assim como a defesa de honorários, né? Criamos a Procuradoria Especializada de Defesa de Honorários, inédito. Hoje nós temos uma Procuradoria que cuida, que dá atenção especificamente aos honorários de advogado.
Nós já nos habilitamos, a OAB já se habilitou em centenas de processos na condição de amicus curiae para defender honorários que estão sendo auditados, que não são garantidos ao advogado como a lei estabelece. Então é outra bandeira, outra luta diária. E aí você citou aqui a questão que nós tivemos aí nessa gestão, infelizmente, esses 2 assassinatos. Então são muitas os desafios que a gente enfrenta no dia a dia. Mas o mais importante disso é a classe ter a consciência da importância da nossa instituição. E aí, nesse ponto, um dos grandes objetivos da nossa gestão desde o início foi fazer com que a advocacia realmente viesse para dentro da ordem, viesse participar, viesse somar. A OAB ela é feita por voluntários. E essa é um grande desafio de fazer a gestão numa instituição com voluntários. Então, com exceção aos nossos funcionários, a grande maioria, aqueles que tocam mesmo, que realizam os projetos, são advogados que trabalham de forma voluntária. Então, o nosso primeiro grande desafio foi despertar no advogado esse interesse, fazer com que o advogado realmente sinta-se pertencente ao sistema e que venha somar forças. E nesse ponto também nós avançamos bastante. Eu cito um número que para mim representa muito esse projeto nosso, de aumentar a participação do advogado em relação às nossas comissões temáticas. Nós temos hoje 68 comissões temáticas e mais de 3.700 advogados participando ativamente. É um número muito significativo. A última gestão ela encerra com 1.500 membros de comissão. Então esse desejo nosso de abrir porta, de trazer a advocacia para dentro, a gente vê que está acontecendo, o advogado vindo, participando. E para isso nós também desenvolvemos algumas ações, alguns projetos para trazer o advogado. Eu falo sempre que não adianta, e a gente ouve muito falar, uma gestão de portas abertas. E eu cheguei à conclusão que não adianta você abrir as portas. Você precisa sair de dentro da instituição e ir onde o advogado está. E aí, com esse sentimento, com esse ideal, nós criamos um projeto que chama OAB Presente. O OAB Presente é um projeto que nos permitiu visitar, e eu participei pessoalmente de 277 visitas, a escritórios, a órgãos, a empresas onde há um advogado. A OAB lá está, para ouvir, para conversar, para ouvir críticas, sugestões e buscar sempre adequar a nossa gestão ao advogado e a todos os advogados. Neste projeto nós visitamos dos maiores escritórios, mais tradicionais, aos escritórios mais novos, mais singelos, que tem apenas um advogado lá no bairro, porque esse advogado também precisa ser ouvido, sim, porque esse advogado também faz parte do sistema e pode contribuir. Então sempre foi um desafio também trazer a advocacia para dentro, fazer com que a advocacia sinta-se pertencente ao sistema, porque verdadeiramente o são. Mas a senhora é a segunda presidente da OAB Mato Grosso, Como que é essa questão de ser uma mulher no topo da hierarquia da ordem? Ainda existe uma certa barreira, se é que a gente pode chamar assim, que envolva a questão de gênero? A senhora já foi vítima, já sofreu algum tipo de violência política de gênero? Eu acredito que é difícil você encontrar uma mulher que não tenha sofrido algum tipo de violência de gênero em um determinado momento. Nas mais diversas relações, de trabalho, família, no mundo, na vida pública. Nós vivemos num país onde o patriarcado ele ainda é muito forte, onde o machismo ainda se faz presente em muitas áreas. Então, a violência de gênero, infelizmente, é uma realidade muito presente no nosso país. E em vários aspectos também. A violência física, a violência psicológica, a violência moral e a violência política. Infelizmente, nós temos avançado e a participação feminina em espaços de poder é muito importante para que esse avanço continue no sentido de diminuir essa violência. Então, no sistema também há a violência política de gênero. A violência política de gênero se caracteriza quando há qualquer movimento ou qualquer ação que vise excluir a mulher do espaço político
ou restringir ou dificultar o seu acesso, ou ainda que induza ela a tomar decisões que não seja de acordo com a sua vontade. Então, a gente vive sim um sistema que ainda pratica, que ainda, infelizmente, a gente vê a violência política de gênero, nós lutamos contra ela diariamente. Mas você já sofreu na pele mesmo como presidente da OAB? Com certeza. Pode citar com certeza. algum caso pra gente? Ou não pode? Mas como eu falei, Marcia, a violência de gênero, ela se caracteriza quando tenta-se excluir a mulher do espaço político. Quando tenta-se restringir o acesso a essa mulher ao espaço político. Ou quando tenta induzi-la a tomar decisões que não são de acordo com aquilo que ela deseja. E nesse sentido eu posso dizer que já houve tentativas em algumas vezes, né, para que eu não fosse excluída, ou para que eu tivesse dificuldades em participar, ou para que eu tomasse decisões que não estavam de acordo com o que eu realmente acredito. E é até bom a gente, falando sobre esse assunto, tem uma pesquisa nacional da OAB de que a maioria dos advogados é mulher, né? E aqui em Mato Grosso, esse também é o cenário, imagino que também seja a maioria, também é esse cenário. Também. Então aí fica esse olhar mais atento para essas questões também, né? Sim, nós precisamos estar muito atento para essas questões de violência de gênero, de forma geral, mas aqui falando da política. A OAB, nós somos a maioria dos inscritos no cenário nacional, nós somos a maioria dos inscritos aqui em Mato Grosso. A OAB ela deu um grande passo quando estabeleceu, né, nas eleições passadas a paridade. Então, hoje, 50% de toda qualquer chapa que vá concorrer às eleições, ela é composta de 50% de cada gênero. Então, isso foi um grande passo. Hoje nós temos as mulheres participando efetivamente do sistema e já dá uma conotação diferente, né? Eu brinco, eu falo que antes de vir o sistema de cotas e depois a paridade, Mato Grosso, a representação feminina, a representatividade feminina, ela girava em torno de 16%. E aí eu brinco que os dispositivos dos eventos sempre eram assim, ó, um terno, um vestido. Um terno, um vestido. Hoje você já vê, né? Um terno, vestido. Então já há a visão já muda, o visual já é diferente. E isso incentiva outras mulheres também a vir participar. E as mulheres precisam estar unidas nessa pauta. Os homens também. Sim. Porque é pauta de igualdade, é pauta que remete à democracia. Não há democracia se não há igualdade. Né? Não há democracia quando não se respeita, né, as diferenças. Então essa é uma pauta de todos, é uma pauta da sociedade que nós vamos avançando aí, talvez não com a velocidade que a gente gostaria, mas nós estamos avançando sim. Falando, para a gente concluir, falando um pouco dessa questão do perfil dos advogados, né, como um todo, nessa pesquisa que a gente viu nacional, ela indica que a maioria dos advogados tem menos de 10 anos de carreira, e parte deles, né, recebe menos de 5 salários mínimos. Aí já fica a questão, e sobre a realidade de Mato Grosso? Essa também é uma realidade aqui em Mato Grosso? E qual que é a preocupação da OAB com relação ao perfil hoje, né, de atendimento voltado para esse perfil dos advogados? Eu não tenho dados específicos de Mato Grosso, mas eu acredito que ele acompanhe a média nacional. Isso, né? E aí aquilo que a gente falava, nós precisamos dar ao advogado a condições para ele entrar no mercado de trabalho de forma competitiva. Nós estamos num estado que todo mundo quer vir advogar para cá. Né? O Brasil inteiro e até fora do Brasil quer vir advogar em Mato Grosso em razão das demandas que são geradas aqui. É um estado que gera riqueza, é um dos maiores produtores mundiais. Então, em razão disso, gera-se várias demandas jurídicas e todo mundo quer vir advogar para cá. Então, nós temos um mercado para acolher esse advogado. O que precisamos fazer para que esse advogado tenha efetivamente sucesso na sua carreira, sucesso financeiro inclusive? Primeiro, oferecer qualificação.
É o básico. O advogado precisa estar pronto, preparado para atender essas demandas. E aí, nessa linha, como eu falei, nós trabalhamos muito com a nossa Escola Superior de Advocacia. Nós fizemos os principais eventos jurídicos do Brasil em Mato Grosso. Da recuperação judicial, do agronegócio, encontro da jovem advocacia, congresso eleitoral. Então, possibilitando a qualificação. Os cursos de pós-graduação, como eu falei, né? Então, oferecer qualificação é algo que a OAB vem fazendo para dar ao advogado, à advogada, essa condição de entrar no mercado de forma competitiva. Uma outra ação, como eu falei também, a normativa nossa que garante 10% a todos os advogados e advogadas em condição de vulnerabilidade a cursar de forma gratuita os nossos cursos, a se qualificar para vir para o mercado de forma competitiva. Além disso, né, essas medidas de empregabilidade e estar sempre fomentando que o advogado ele possa estabelecer o network, ele possa estar participando da sua instituição, que é uma instituição muito forte, e ali fazendo as conexões, né, com outros colegas. A advocacia ela é muito ampla. Eu, por exemplo, eu não tenho condições de falar, eu atuo na área empresarial, trabalhista, civil, criminal, de energia, ambiental. Ninguém consegue fazer isso. Não consegue. Então é importante que você faça suas conexões, que você estabeleça as parcerias e a partir daí possa exercer a sua carreira com sucesso, com prosperidade, que é o que a gente deseja. A gente quer o advogado trabalhando, né, conseguindo prosperar e fortalecendo a advocacia. A advocacia é uma profissão linda, e tem mercado. O mercado está aí, a gente precisa qualificar, se preparar e encarar o mercado de trabalho. Mato Grosso está sendo, digamos, então, o oásis da advocacia? Mato Grosso, ele atrai muitos olhares, né? Ele atrai muitos olhares em razão das inúmeras demandas que são geradas aqui. E eu sempre falo para o jovem advogado, falo para a advocacia, nós precisamos estar preparados para não abrir, né, o espaço para outros advogados, porque termina acontecendo. Então, quando eu tenho aqui uma advocacia forte, preparada, qualificada, as demandas daqui vão ficar entre os advogados daqui mesmo. Se o demandante não encontra uma advocacia qualificada, ele vai buscar para fora. É deixar o pessoal aí tinindo, né? Gisela, fica o presente do Conexão Poder para você, o nosso agradecimento pela sua entrevista. Obrigada. E o espaço está aberto para as suas considerações finais, algum assunto importante que a gente não tenha falado, que seja importante para a OAB também estar colocando aqui. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade, né? É sempre muito bom participar do Conexão Poder, que tem um acesso muito grande em todo o estado. E deixar para a advocacia essa mensagem. A advocacia é uma profissão essencial, é uma das principais profissões da nossa sociedade. A OAB é uma das instituições mais respeitadas e precisa ser respeitada. E nós, advogados, precisamos estar fortes, unidos, para que tenhamos uma profissão cada vez mais valorizada, uma instituição cada vez mais fortalecida. E a OAB está ali, pronta, de portas abertas para acolher, para atender toda a advocacia e também fazendo o seu papel social. Tá certo. Obrigada, presidente. Obrigada. Obrigada, Karine e todo mundo que nos acompanhou até aqui.